Eita agonia brava, essa HBO ontem que não entrava. Salve telanautas, ó eu aqui de volta, Heitor Teixeira. Primeiro vídeo de 2023 pra gente falar sobre a tão aguardada série do The Last of Us, que um monte de gente já conhece, mesmo sem ter jogado o jogo. Essa é uma adaptação de game que tem ali um pezinho nas histórias de zumbi. E por que é um jogo tão aclamado, tão curtido, tão apreciado, que o povo fala tão bem? E por que ele tem a ver com o zumbi? Na verdade o que acontece é que é um jogo no qual a narrativa, a história, a forma como eles fizeram é tão bacana, que o gameplay é quase secundário. Apesar de ser muito bom também, ele faz algumas coisas ali que vão para um lado meio de ação furtiva, de confrontos e tal, que outros jogos talvez até façam melhores. Mas a história que ele conta é tão bem amarradinha, tem tanto carisma, que não é assim todo dia que você encontra uma dessas. E é o tipo da história que eu coloco ali como sendo uma historinha prima dos tipos dos zumbis. Não que tenham zumbis aqui, mas a mecânica é muito similar, muito parecida. Porque no fim das contas, o que eles precisam é de uma boa desculpa, um pano de fundo, para dizer o porquê que o mundo teve suas regras mudadas e alteradas, para que as pessoas por aí possam mostrar tanto o seu melhor quanto o seu pior. E nada como um cenário pós-apocalíptico para uma coisa dessas, não é mesmo? Então essa coisa da historinha ter muito a ver com as histórias de mortos-vivos passa a ser até mais explorada e mais bem explicada aqui na série do que foi de fato no próprio jogo, tanto na parte 1 quanto na parte 2. Eles se deram ao trabalho aqui de dar uma expandida, de colocar um algo a mais que mergulha explicações científicas que vão conduzir esse fio condutor aí da trama de uma forma que a gente consegue mergulhar de uma forma mais segura, menos subentendida. Uma das primeiras perguntas que a galera vai se fazer invariavelmente é: e aí, foi fiel? Foi pra caramba, mas não em tudo. Eles mudaram algumas coisinhas que justamente trazem esse negócio de contar coisas que no jogo eles não contaram, tipo o que aconteceu durante a tarde ou o que estava rolando na sala do lado. Mas de qualquer forma, quando há mudanças nas coisas que a gente viu no jogo, ou elas são por um bom motivo, ou elas não são fortes o suficiente para tirar a magia daquilo que a gente recebia lá no jogo de forma original. Em relação à escalação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, posso dizer que apesar deles não serem as pessoas mais parecidas com seus personagens dos jogos, que talvez outros atores por aí pudessem trazer aquela fisionomia, aquela aparência imediatamente reconhecível, eles ficaram muito bem, porque eles são as pessoas com as personalidades certas para contar essa história. Foi um bom episódio de apresentação? Foi sim. E essa tem tudo para ser uma das séries do ano. A Naughty Dog tem um baita cuidado com os seus projetos, e aqui a gente tá vendo que eles não desviaram disso, estão seguindo a tradição. A trilha sonora do Gustavo Santaolalla tá presente aqui também, e ela que é marcante por ser intimista, dramática e dá o tom certo do jeito que esse cenário pede. Sem ela não ia ser a mesma coisa, mas podem ficar tranquilos que tá aqui sim. Uma das coisas que garante que a série seja bem feita e mantenha essa fidelidade em relação ao jogo é a presença do diretor, criador da história, Neil Druckmann, e também do produtor e escritor Greg Mazin, que deixou todo mundo boquiaberto e muito satisfeito com o seu excelente Chernobyl. E além disso, a HBO, que tem um selo de qualidade que por si só já deveria trazer tranquilidade pro coração dos fãs. Pessoal, não esqueçam de deixar os seus likes, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância e a chegar em mais possíveis interessados. Inscrevam-se e ativem as notificações. Assim a gente não perde contato e vocês ficam sabendo quando rolam os novos lançamentos. Quem puder compartilhar vai estar fazendo a gente muito feliz. O vídeo segue sem estragar nada com spoiler, então fiquem tranquilos, dá pra assistir mesmo sem ter visto a série ainda. Mas se não viu, tá esperando o quê? Corre lá, porque em breve vai estar todo mundo falando disso. A premissa da série então passa a ser
A gente acompanha essas pessoas que vivem num mundo quebrado depois de uma situação que saiu do controle, aonde a humanidade tem lá a sua ponta de culpa, sim, apesar de você talvez não poder culpar especificamente só aquela pessoa, mas a gente vai vendo aí que as pessoas, para conseguirem sobreviver no meio desse cenário, tiveram que justamente perder um pouco da sua humanidade, se tornando mais frias, distantes, calculistas e fazendo todo tipo de porcaria que só um ser humano raiz consegue fazer. Então a interação dos dois protagonistas são aquela luz do fim do túnel, responsável por aquele fiozinho de esperança que no fim das contas pode significar a salvação da humanidade. A série, que é uma experiência passiva em relação ao jogo, quando a gente está com o controle na mão decidindo a ação e os caminhos e direções do para onde os personagens vão, dá uma ampliada na coisa da crítica social e análise do mundo que nos cerca, fazendo com que aquilo que sai da boca dos personagens seja ainda mais contundente, tanto do ponto de vista político, quanto nos pequenos detalhes que fazem as interações entre humanos. A espera e empolgação por parte dos fãs para ver o que a HBO ia fazer com esse material tão incrível dos jogos era tanta que ontem, quando chegou a hora de começar de fato, de ser liberado pra galera, tanto pelo canal da HBO quanto pelo streaming HBO Max, o serviço de streaming cai e dá alguns segundos até que você comece a ver a galera se manifestando raivosamente nas redes sociais. O que também não durou muito tempo, e quem continuou insistindo foi recompensado com alguns minutinhos de atraso, mas lá a sua obra-prima nas telinhas. O primeiro episódio foi até bastante longo, tendo aí praticamente o tempo de um longa-metragem, mas não perdeu tempo para colocar todas as peças no tabuleiro, fazendo com que a gente conhecesse o essencial para curtir tudo o que vinha nesse mundinho, inclusive as coisas que vêm depois do primeiro grande salto temporal dessa história, o que me surpreendeu. Na minha visão, os infectados ficaram até mais interessantes na série do que eles são nos jogos, até porque lá eles em geral fazem apenas parte do pano de fundo, os inimigos da vez e os perigos de cada fase. Aqui eles tiveram mais tempo e mais intenção de mostrar a sinistrice dessas personagens e o como eles podem interagir de formas que nem eram citadas no jogo, mostrando alguns detalhes ali que vão fazer algumas pessoas fazer uma cara de E ao contrário de muitas produções de zumbi mais genéricas por aí, eu diria que The Last of Us até que nisso se assemelha bastante com Resident Evil, apesar de serem obras bastante distintas. Ambas têm lá seus tipos de monstrinhos, diferentes, bem característicos dos games. Aqui a gente tem vários tipos deles que dependem da quantidade de tempo a qual a pessoa está exposta àquela determinada infecção em particular, o que muda bastante a forma como aquela determinada criatura se comporta dentro do ambiente no qual ela está inserida. Vai ser divertido ver como é que eles vão apresentar cada tipo de infectado diferente ao longo da série. Os que apareceram até aqui já foram bem interessantes e são os mais básicos. E foi só acabar o tempo de duração do episódio para que você já pudesse começar a encontrar uma enxurrada de comentários de todos os tipos, mas com muita gente elogiando o que viu, inclusive em páginas dedicadas ao assunto, como por exemplo no Facebook. Patrícia, você pode dar uma lida em alguns comentários do pessoal pra gente ter uma noção do que o povo já tava achando desde a hora que o episódio acabou? Vamos ler alguns comentários. Terminei de assistir agora. Que negócio f***. Todas as críticas às pessoas escolhidas caíram por terra. O negócio tá tão bom, tão bem feito, que as diferenças entre aparência, cor de pele, nada disso atrapalhou em nada. Na real mesmo, não tem como essa série ficar melhor. Parabéns pra HBO. E a Bella, que precisou de poucos segundos pra mostrar que foi a escolha certa pra interpretar a Verônica, e principalmente calar a boca dos haters. Ups, Ellie. Com 10 minutos de tela, já dá a sensação de que ninguém faria o Joel melhor que o Pedro Pascal. Que início absurdo, sem palavras. A fidelidade com relação ao game está fantástica. As atuações estão sacanagem de todos os atores, principalmente Pedro Pascal e Bella Ramsey. E a dublagem, como sempre, insana. Vocês perceberam o tanto de detalhes que eles colocaram no primeiro episódio que a gente não tinha no game? Tipo, o que a Sarah fez durante o dia antes dos acontecimentos da noite. Eu achei fabuloso eles colocarem isso, porque tirou dúvidas que eu tinha desde 2015, quando joguei o jogo pela primeira vez. E vocês, o que acharam? Infelizmente, eu nunca
nunca tive a oportunidade de jogar The Last of Us, mas desde que conheci fui apaixonado pelo universo. Que começo de série incrível, um arrepio atrás do outro, uma nostalgia infinita, kkk. É como se eu tivesse tendo um déjà vu da primeira vez que assisti o jogo. Tô muito animado pra sequência disso. E vocês? Que episódio, gente! Meu Deus, prometeram tudo e entregaram tudo. Neil Druckmann não mentiu quando disse que seria a melhor adaptação de um jogo. A dublagem também está impecável. Uma surra na cara de quem disse que as vozes não iam combinar. Eu praticamente amei tudo e já tô ansioso pelos próximos episódios. Acho difícil uma série agradar a todos, mas as notas da audiência de The Last of Us Season 1 estão caindo por causa de comentários como esses. O maior problema que o pessoal encontrou foi o cast, principalmente pela Sarah ser negra e o Tommy supostamente ter cara de mexicano. Depois falam que é mimimi quando a gente aponta o racismo. Você já agradeceu a Deus hoje por estar vivo e ter a oportunidade de assistir essa obra-prima? The Last of Us na HBO. Gratidão. Valeu, muito obrigado. Então é isso, pessoal, o ano começou bem. Eu pretendo fazer vídeos para acompanhar essa série, mas também quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Fazemos juntos essa aí? Com direito a responda, 2 pontos e tudo? Ao todo vão ser 9 episódios. Agora o que eu quero saber é, tenho fãs de The Last of Us aí entre o pessoal da minha audiência? O que vocês acharam desse primeiro episódio? Gostaram? Tem críticas? O que vocês têm a dizer? Tô aguardando saber de vocês pra gente continuar esse papo aqui no campo dos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Um beijo. E até mais. Que são os protagonistas da história, são aquela luz no fim do túnel que trazem a